Olá, conversadores e conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do canal, esse espaço que foi e é desenvolvido para você que quer conhecer mais e compartilhar os segredos comerciais das empresas de manutenção e modernização de elevadores. E hoje o nosso episódio especial é mais um sobre loja em que a gente convida pessoas, né, para falar de temas em que a gente tem curiosidade, que a gente precisa saber mais informações. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante para as empresas e para os consultores da área de conservação dos elevadores. A gente vai falar sobre os cuidados na contratação dos consultores comerciais. Esse episódio, na verdade, está dividido em duas partes. O primeiro, a gente vai ter um foco mais para as empresas, e no segundo, a gente vai ter um foco mais para o colaborador, para o consultor comercial. E antes da gente começar o nosso episódio, gostaria de agradecer a Infoleve, esse nosso parceiro, que veio durante o ano de 2022 sempre ao nosso lado e que agora continua aqui com a gente em 2023, compartilhando ainda muito mais. Obrigada, Infoleve, e que nossa parceria continue sempre firme e forte. Bora lá falar sobre contratação de consultor comercial? Conversadores e conversadoras de elevador, hoje o nosso tema é sobre os cuidados na contratação do consultor comercial que vai fazer a parte de contato com os nossos clientes. E hoje eu tenho uma convidada aqui muito especial para falar desse tema com foco muito mais na contratação. E aí a gente começa com aquela pergunta que está sempre aqui no canal. Carla, seja muito bem-vinda. E quem é você na fila do elevador? Conta para a gente um pouquinho sobre as suas atividades e por que você está aqui para falar desse tema tão importante. Com certeza. Primeiramente, Kátia, muito obrigada por esse convite. É um prazer estar aqui no seu canal, Conversa de Elevador. Eu acho super produtivo o que você está fazendo, uma coisa bastante especializada, com um público focado, nessa questão de contratação, tudo que envolve a parte de elevadores. Então, parabéns pelo seu canal e obrigada pelo convite, né? Bom, meu nome é Carla Coachman, eu sou formada há 26 anos pela Faculdade de Direito Lago de São Francisco, então a minha formação toda foi em São Paulo, apesar que atualmente eu atuo aqui em Indaiatuba. Eu tenho aí 26 anos de experiência, sempre trabalhei na parte contratual, na parte de assessoria a empresas, né, na organização de negócios, tenho pós-graduação em direito contratual, direito civil, direito empresarial, compliance. Então, assim, eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar, né, e sempre com foco nessa questão de organizar a vida do empresário, né? O empresário aqui no nosso país, ele sofre demais, ele tem muita coisa para dar conta, parte tributária, parte trabalhista. Então, na parte de organização de contratos, de organização de regras, né? Esse é o meu trabalho para ajudar o empresário a poder, então, fazer o seu negócio de uma forma organizada, dentro da lei, né? E a parte da contratação, a parte do contrato, a gente vai contratar pessoas jurídicas ou físicas, que seja, né, é muito importante. Então, vai ser super legal o nosso papo aqui hoje. Muito bom. O Carla, o que me chamou a atenção foram algumas postagens, né, que vocês fizeram, esclarecendo algumas dúvidas sobre essa contratação do PJ, do contrato CLT, né, o representante comercial, consultor. Quer dizer, são algumas palavras que elas estão dentro desse mundo das conservadoras de elevador, mas nem sempre a gente entende muito bem o que isso significa, tá? Então, eu queria Perfeito. começar pela diferença entre representante comercial e consultor Uhum. comercial. Ok. No nosso segmento, muitas vezes a gente ouve, né, falar o representante comercial se referindo a um consultor. E pelo que eu Uhum. percebi aí, tem diferença não só no linguajar, não é só uma questão de linguagem, né? Mas existem diferenças entre uma função e a outra. Você pode explicar para a gente o Exato. que é um representante e o que é um consultor? Perfeito. Então vamos lá. O representante comercial é uma profissão regulamentada, ou seja, existe uma lei específica para o representante comercial, né? O representante comercial, para ele se tornar uma figura dessa, ele tem que estar vinculado a um conselho regional. Esses conselhos são estaduais. Aqui em São Paulo, por exemplo, no estado de São Paulo, tem o Corsesp. Então, esse representante comercial, ele faz uma vinculação ao Corsesp, ele paga uma anuidade, ele tem todo o apoio do órgão, e a lei regulamenta o seguinte: quem que é o representante comercial? Ele é um
vendedor externo, digamos assim, né? Ele faz uma aproximação de quem quer vender um produto e quem quer comprar aquele produto e faz ali, né? Ele organiza os pedidos. Justamente porque tem uma lei específica, não há vínculo empregatício com o representante comercial, desde que se obedeça os pontos da lei, né? Porque se você pega um representante comercial, faz um contrato de representação comercial com ele, o cara tá lá registrado no Process, bonitinho, paga anuidade, ok, mas você trata ele como empregado, né? Aí o contratante, aí a empresa que está contratando, ela corre o risco de ter um processo trabalhista, mesmo que a lei fale que não há vínculo. Porque assim, quando a gente vai para o aspecto trabalhista, olha-se muita figura fática, o que está acontecendo de fato? Porque o representante comercial, ele representa várias marcas, várias empresas, ele tem uma agenda mais livre, ele não tem subordinação, né? Então, tem uma série de questões aí que a gente tem que observar na contratação de um representante comercial para que eu não o trate como se fosse um empregado, tá? Então, o representante comercial, ele é um técnico em vendas, ok? Ele tem uma lei própria, ele tem um regimento próprio, e lógico, eu posso cobrar dele algumas questões, por exemplo, eu não posso cobrar a meta do representante comercial, mas eu posso cobrar um relatório de visitação de clientes, porque o representante comercial, ele vai ramificar o meu produto. Eu estou contratando alguém para colocar meu produto no mercado, então ele tem que mostrar quais empresas que ele foi e tudo mais. O representante comercial não tem um salário fixo, não tem uma remuneração fixa, ele ganha por comissão quando o cliente paga, né? Então tem uma série de questões na lei que determinam, que delimitam essa figura do representante comercial. Então, ele é um técnico em vendas. O consultor, né, que às vezes as pessoas chamam de representante comercial, ele é um prestador de serviços, pessoa jurídica. Então, eu vou contratar uma pessoa que é externa ao meu quadro de funcionários para trabalhar em vendas. Qual que é a diferença de uma coisa de outra? O consultor de vendas, ele é um prestador de serviços. Ele não está vinculado a uma legislação específica, ele está vinculado ao Código Civil, que trata do contrato de prestação de serviços, né? E da mesma forma, o contratante, a empresa que vai contratar aquela pessoa, tem que tomar os cuidados específicos para não cair no vínculo trabalhista, ok? Porque se ela pega aquele consultor, né, externo, ele é um PJ, emite nota fiscal só para uma empresa, ele cumpre o horário, ele está dentro da empresa, ele veste o uniforme, ele tem um e-mail, ele tem um cartão, tem subordinação. Aí eu estou configurando todos os elementos do vínculo trabalhista. Aí aquela pessoa que acha que está tendo uma economia em contratar um consultor externo, ele está criando passivo trabalhista. Então, é possível contratar um representante comercial ou um consultor externo? É possível, desde que eu cumpra algumas questões para que eu não caracterize aquilo como um vínculo trabalhista, como um empregado seletista. Ok? Legal. Então, deixa eu ver se eu entendi, trazendo um pouco para a realidade aqui do mundo dos elevadores. Eu Uhum, já acompanhei, por exemplo, a contratação de um representante comercial, por exemplo, para vender novos equipamentos numa região mais uhum, afastada de onde está a fábrica ou o escritório principal, de uma uhum. ampliação de representatividade daquela marca, né? Então, por Certo. exemplo, quando Manaus, né, começou a crescer, não se tinha uma estrutura da empresa em que eu trabalhei, então se contratou um representante comercial ali Uhum. para fazer essa ampliação, né? Certo. A partir do momento que isso já começou a acontecer, já tinham mais equipamentos ali instalados e precisava fazer a manutenção desses equipamentos, então você precisa ter um vendedor ali no dia a dia do condomínio, esclarecendo dúvidas de contratos, por que que o elevador parou, por que que o elevador está precisando de manutenção e tudo mais. Aí a figura já não era o representante comercial, porque ele é bem Uhum. específico para venda de elevador novo, e aí passava a estar uma figura de um consultor comercial mais Perfeito. próximo da empresa e do condomínio no dia a dia. E aí vem a Certo. segunda pergunta, que acho que você já começou a responder, mas eu queria entrar novamente no ponto. Então, quer dizer, é legal a gente contratar um consultor comercial como um prestador de serviço, um Perfeito. PJ. Ele tem uma Uhum. MEI, ou então uma empresa, e ele vai prestar o serviço de um consultor comercial,
fazendo certo. visitas a cliente, negociando contratos, esclarecendo dúvidas. Isso é legal. É legal. Então vamos lá, ó. Veja que as atividades são bem parecidas, tanto do representante comercial como desse consultor, mas os regimes legais são diferentes e algumas obrigações são diferentes, né? Por exemplo, na lei de representação comercial, eu tenho que pagar uma indenização para aquele representante se eu for romper o contrato com ele. Então, eu tenho que pagar um dozeavos das comissões que ele já teve, né? Mas qual é um pouquinho mais de segurança aí que eu tenho, por exemplo? Eu tenho que, a lei está escrito que eu não tenho vínculo trabalhista. Então, esse é um tipo de atividade. E, por exemplo, como você colocou, eu vou ter um produto novo em outro estado, então como é que eu ramifico a minha venda para lá? Contrato um representante comercial, que ele pode representar marcas até concorrentes. Aí, se eu vou colocar, talvez eu tenha que colocar no contrato que eu não queira que ele represente marcas concorrentes. Ele pode representar outros produtos, mas não marcas concorrentes. Aí eu ponho lá que tem exclusividade, a lei permite isso. Mas eu tenho que ter sempre observar todas as questões legais para isso. O consultor também pode fazer esse trabalho, ou pode fazer esse trabalho mais na questão da assistência técnica. Ele vai ser um pouco mais, digamos assim, mais técnico na informação do produto, como é que funciona, né? Então, os dois podem desenvolver as duas atividades, só que são regimes legais diferentes. E sempre com esse foco. Eu não quero o vínculo trabalhista, então não posso ter, por exemplo, exigir desse consultor, por exemplo, que ele só trabalhe para mim. Em geral, tanto o representante como o consultor, ele tem outros clientes. Porque se eles vão viajar para um outro estado, eles aproveitam aquele custo que é deles, é outra questão importante. Toda despesa do consultor ou do representante é deles, é uma atividade deles, é um custo deles, né? Eles aproveitam então vão viajar, vão pagar um hotel e eles vão vender vários produtos naquela região, entendeu? Por isso que o pessoal costuma confundir. Vai lá, contrata o representante comercial e paga uma ajuda de custo. Ajuda de custo, você já começa a trazer o cara para dentro da sua empresa. Eu pago a refeição, eu pago a hospedagem. Essas despesas são dele, né? É comum as pessoas, às vezes, colocarem isso no contrato? É comum, ainda mais o consultor, né? Às vezes coloca lá, como você falou, ele é o MEI, ou ele tem uma empresa unipessoal, ele tem uma Eireli, né? Então, ele presta aquele serviço e ele coloca que ele vai ter uma ajuda de custo. Mas, assim, não é bom para o contratante, porque você começa a trazer aquele cara para dentro da sua estrutura. Quem presta um serviço, ele tem que arcar com as suas responsabilidades, com o seu custo, com a sua manutenção. Não é obrigação do contratante fazer isso, ok? Tá. Ô, Carla, e aí é legal você ter entrado nesse ponto. Por exemplo, eu já vi contratos de PJ em que você tem um FII mensal, né? Uhum. Para que ele venha nas reuniões de equipe, para que ele possa visitar tantos clientes no mês, independente se ele fez alguma venda ou não, esse, esse FII é para isso. E aí todo Uhum. o restante, né, as comissões, o que ele vender, aí seria a parte realmente da comissão, né? Certo. Isso é legal dentro do que você está falando, se isso tiver cláusula contratual, tudo certinho, isso é legal. É legal, né? Dentro do contrato de prestação de serviço, eu posso ter isso assim, falando agora do consultor, tá? Que na representação comercial, Isso, o a gente está ideal falando é agora de. só comissão. Vamos falar Tá, do consultor PJ, né? tá. Isso é legal, eu posso colocar um fixo para ele, para que eu vou entender que aquele cara ele vai se dedicar mais ao meu negócio, mais à minha empresa. Mas assim, Kátia, a questão é do dia a dia. Aí eu dou um FII mensal, eu dou uma série de elementos para ele, eu cobro meta, eu cobro horário, eu cobro subordinação, aí eu chamo o cara para a festa da empresa no final do ano, eu chamo ele para amigo secreto. Tem cara de empregado, tem cara de funcionário, então eu tenho que saber tratar esse consultor, né? Em especial, com relação à exclusividade. Se esse consultor trabalha só para uma empresa, emite nota fiscal só para uma empresa, então, assim, eu vou dando elementos de vínculo, mas, assim, posso colocar no contrato que a pessoa vai ter um FII mensal para participar de treinamentos? Mas posso, isso não há proibição legal para isso. Mas eu tenho que tomar cuidado com o conjunto da obra, né? Como eu estou tratando aquela pessoa. Se ela tem um posto fixo dentro da empresa, um computador, um local, aí é quase um empregado. Eu tenho que separar bem como eu trato um empregado seletista e como eu trato esse consultor comercial. E um contrato bem elaborado, né? Isso é muito importante.
para poder afastar cada vez mais o vínculo empregatício. Ô, Carla, e para o empregador, qual que é a vantagem e quais são as desvantagens de você ter um PJ e um CLT executando o mesmo tipo de atividade, né? No Uhum, nosso segmento, normalmente o consultor, né? O que que ele vai fazer, né? Ele vai prospectar novos clientes, então ele vai passar em condomínios que têm elevador e que estão com outras empresas, né? Se esse uhum, cliente quiser entrar para a carteira, ele vai negociar esse contrato, ele vai assinar esse contrato e a partir daí vai acompanhar esse contrato, as visitas dos técnicos, se o cliente tiver algum problema, as peças que vão ser substituídas, ele pode precisar de uma negociação. Então, ele vai acompanhar a vida desse cliente dentro da empresa. certo. Já vi consultores sendo contratados pela CLT, com comissão, fixo, Uhum, comissão, benefícios e tudo mais, e vi esse mesmo tipo de função sendo exercida por um PJ. Olhando uma perfeito. empresa, né? Qual que é mais vantajoso e o que, que tem mais desvantagem nesses dois tipos aí de contratação? Olha, eu acho que eu poderia colocar assim, é uma questão de custo e risco trabalhista. Vamos lá. O empregado seletista, ele já é registrado, né? Ele tem uma formalidade maior com aquela empresa, um vínculo maior com aquela empresa, né? Ao mesmo tempo, a empresa, ela tem o que? Os custos da manutenção do empregado. Então, ela vai pagar, ela vai recolher FGTS, ela vai ter que dar assistência médica, sei lá, né? Vai dar vale transporte, uma série de questões, vai ter que pagar férias e tudo mais. Então, assim, ela tem um custo maior e, ao mesmo tempo, como vantagem, ela tem, assim, ela evita risco trabalhista, porque aquele empregado já está no seu quadro de funcionários, né? E ela tem talvez um comprometimento maior daquele funcionário, o que é bastante relativo, que a gente tem isso, pode ser empregado e pode não estar tão comprometido assim. Às vezes a pessoa tem um salário bom, e ela não vai nem se preocupar em fazer tantas vendas assim, porque não tem comissão, né? Então, por isso que é importante para o pessoal que trabalha em vendas, eventualmente fazer uma remuneração mista para o empregado. Ele recebe um fixo, mas também recebe a comissão para ele se sentir, né, digamos assim, estimulado a correr atrás de novas questões. Mas veja, o empregador aí no caso, a questão dele é custo. Ele vai ter que desembolsar quase o dobro do salário do empregado para cumprir todas as obrigações trabalhistas que nosso país, né, tem. Então, para uma grande empresa, médio, grande porte, podendo registrar o empregado é o melhor caminho, porque ela evita passivo trabalhista, ok? Ora, vamos pensar numa pequena empresa, uma média empresa, assim, menorzinha. Qual é a vantagem de ter o consultor? É custo. Ela tem custo, ela paga menos, ela não vai recolher FGTS, ela não vai ter que pagar ali férias para aquele prestador de serviços, né? Ao mesmo tempo, o prestador ele vai ter que colocar alguém no lugar dele ou combinar previamente que ele vai ter um período de recesso, mas assim, não paga férias, não paga 13º, não paga vale alimentação, não paga as despesas. Então, é questão de custo, muitas vezes para a empresa. Mas, se ela não souber tratar bem esse consultor PJ, ela pode ter o quê? Ela pode estar aumentando o seu passivo trabalhista, ou seja, ela corre o risco daquele consultor, no final das contas, puxa, eu estou aqui, tenho todas as características de vínculo, eu vou entrar com uma ação. Né? E aí, o contratante, né, ele vai sofrer essa ação trabalhista e vem com multa, com um monte de coisa. Então, veja, a grande questão eu acho que assim, a principal uma diferença de um seletista para um consultor PJ é custo. Agora, posso ter o seletista? Posso, e eu diminuo o meu risco trabalhista. Posso ter o consultor? Posso, vou ter menos custo. Mas se eu não lidar bem, se eu não gerir bem aquele contrato, eu posso ter um vínculo trabalhista. Porque, Kátia, infelizmente, né, nós temos uma insegurança jurídica muito grande no nosso país, né? Apesar de estar na lei, que eu tenho um contrato de prestação de serviços e tal, isso pode ser, assim, colocado de lado se o empregado ou o consultor mostrar que ele tem todos os elementos de um vínculo trabalhista, o juiz pode simplesmente ignorar aquele contrato e dar vínculo. Então, não é uma coisa tão rígida, porque a nossa justiça trabalhista, ela tem um viés de proteger o empregado, que, em tese, é a parte mais fraca. Mas muita gente olha um pequeno empresário e o empregado, eles são iguais, não tem parte mais fraca ali, né?
Então, o pequeno empresário, ele sofre com isso, porque ele corre esse risco todo. Ele não tem o dinheiro para bancar a contratação seletista, porque é caro no nosso país. Ele contrata o MEI, não sabe, o MEI, o CNPJ, né? Ele não sabe lidar direito com aquilo e acaba depois sofrendo vínculo. Então, a questão principal é custo, né? A questão principal é verificar a estratégia de ramificação do seu negócio, porque às vezes é mais fácil ter uma pessoa que, vamos supor, de outro estado, então eu vou ter um CNPJ, porque é mais fácil até de eu dispensar aquela pessoa. Imagina, né? Para o empregado tem uma série de obrigações, de exame médico, demissional, admissional, uma série de questões que o RH cuida aí, né? Mas assim, e para o prestador de serviço, não, eu tenho que dar um aviso prévio de 30 dias que eu posso rescindir aquele contrato. Então, assim, eu tenho mais fluidez no contrato de prestação de serviço do que no contrato seletista. Quando eu contrato alguém pela CLT, eu tenho que ficar mais atenta a isso, porque eu tenho um custo. Eu tenho um custo para achar aquele empregado, eu tenho um custo para admitir e vou ter um custo para demitir aquele empregado, né? O prestador de serviço, não. É uma coisa, uma relação mais flexível, digamos assim. Eu contrato e distrato aquilo com mais facilidade, tá? Então, depende muito da atividade, do porte da empresa e dos riscos, né, que pode advir daquela contratação. Então, pelo que eu entendi, assim, eu como pequeno empreendedor, retomo a decisão de contratar um consultor PJ, tá? Para Uhum. reduzir os meus custos atuais, né? Com tudo Certo. que você comentou. Mas eu não tomo cuidado e lido com esse colaborador como se ele fosse um colaborador da minha empresa. Isso. Peço que ele esteja todo dia no meu escritório às 8 horas, defino meta para ele, trago ele para as reuniões semanais, levo ele para a festa de confraternização. Quer dizer, ele só tem a minha empresa como empresa que ele presta serviço. No Isso. final dessa relação, esse colaborador ele tem todos os dados e comprovantes para entrar com processo trabalhista contra a minha empresa. Assim, resumindo, é isso. Resumindo, é isso. Então, assim, no momento que a empresa toma a decisão de contratar um consultor PJ, ela tem que estar ciente dos riscos e tem que saber gerir aquele contrato, até onde ela pode exigir coisas daquele consultor ou não. Então, assim, o próprio empresário ele tem que ser treinado a gerir um contrato de prestação de serviços, né? Que é esse o trabalho, muitas vezes, que a gente faz aqui no escritório. A gente ajuda o empresário a entender, olha, você pode fazer? Pode, mas olha, toma cuidado com isso, isso, isso e aquilo. Todos os pontos que ele não pode avançar. Ele tem alguns sinais ali que ele não pode avançar para evitar ao máximo o vínculo trabalhista. Mas é possível, né? É legal fazer esse tipo de contratação, mas tem que saber gerir esse contrato de forma correta. Ô, Carla, e uma coisa que eu tenho percebido, aí não só no segmento de elevadores, mas acho que foi assim, é uma pressão até da turma aí de TI, né? Uhum. Quando a gente olha o segmento mais de tecnologia da informação, tem muita gente que prefere o contrato PJ, né? Sim. Prefere ter liberdade de atuação, de estar trabalhando onde a pessoa quer e tudo mais. Isso, de uma certa forma, tem contaminado para o bom e para o mau sentido os outros segmentos também. Então, eu tenho Uhum. visto, por exemplo, consultores comerciais que vieram de uma vida CLT, preferindo um contrato de PJ. Tá? Eu Certo. prefiro ser contratado nesse outro regime. O que acontece se eu, como um colaborador CLT, hoje nessa empresa, peço para ser demitido e ser recontratado como PJ para ter essa mais liberdade? Isso é possível? Uhum. Kátia, vamos lá. Mesma empresa, tá? Veja, é quase um tiro no pé para esse empregador, para esse empresário. Opa, pessoal, olha É, atenção, hein? porque assim, porque assim, de outro lado, né, olhando agora para o viés do empregado, como ele está registrado, ele tem segurança, né, ele tem todos aqueles descontos, tem imposto de renda, né, que morde na fonte. Então, assim, aí ele sabe que ele faz a continha e vai, puxa, se eu fosse PJ, eu ia ganhar mais. Empregador, você não pode me demitir e me contratar como PJ? Lógico, você é tão legal, vamos fazer isso. Aí o que acontece? Depois ele se arrepende. Ele não tem 13º, ele não tem fundo de garantia, e ele continuou fazendo as mesmas coisas no mesmo lugar, ou seja, da continuidade do vínculo. Entendeu? Esse empregador, se o empregado quiser entrar com uma ação trabalhista, ele vai perder.
né? O que muitas vezes se coloca é assim, eu mandei o funcionário embora. Depois de 6 meses, que é o tempo que a jurisprudência entende como razoável, eu poderia contratá-lo como um consultor. Então, imagina, isso acontece muito. O empregado, né, com mais idade, quer se aposentar muitas vezes, então ele sai da empresa, monta uma consultoria, né, e passa a prestar serviço. Ok, mas espera, dá essa lacuna de 6 meses. Vê se o cara está prestando consultoria para outras pessoas também, para outras empresas também. Agora, simplesmente só trocar o regime dentro das mesmas condições fáticas, aí é tiro no pé. Porque o empregador, ele tinha uma condição favorável de ter aquele empregado no quadro de funcionários dele, e ele passa o quê? A criar risco trabalhista, passivo trabalhista. Porque ele está criando uma possibilidade, né, para o empregado fica com a faca e queijo na mão. Se eu quiser, eu entro com ação trabalhista, entendeu? Então, assim, é bem complicado isso, porque o que a gente vê normalmente, quando o empregado ele faz a conta na hora do mês ali, ele vê que ele vai receber mais como PJ. Depois, no decorrer dos anos, que ele entende, puxa vida, acho que era melhor ser CLT, ter férias, ter um terço adicional de férias, ter 13º, aí se arrepende e ele tem o que ali do lado dele que o protege. Então, assim, isso é uma questão bem, bem complicada, que o empregador, basicamente, a gente não recomenda, a não ser que seja uma coisa muito específica e que a gente consiga comprovar essa lacuna de 6 meses e que essa pessoa que virou um consultor está, pelo menos, dando consultoria, né, prestando serviço para outras empresas também. Perfeito. Então, nesse caso, por exemplo, um consultor que era CLT na cidade de São Paulo, muda, vai para um outro município em que a empresa tem o interesse de ampliar a sua atuação e ele pede esse regime, vamos mudar, não quero mais ficar exclusivo, quero criar uma outra tipo de atuação, uma consultoria numa outra empresa, numa outra cidade, por exemplo, o empresário ele começa a ter dados para provar que não é uma continuidade do mesmo relacionamento, que houve uma mudança. Mas ainda assim, você recomendaria ter esses 6 meses aí e a confirmação de que ele realmente está prestando consultoria para outras empresas, que ele não é exclusivo. é isso? Exatamente, é isso. Então, assim, isso pode acontecer. Então, o cara sai da empresa, né? Ele se associa com uma outra pessoa, isso também pode ser interessante, Ah, né? legal. Para comprovar, porque assim, você pode montar um MEI, pode montar uma empresa unipessoal, mas é você com você mesmo, né? Se você associa com outra pessoa, prova que aqueles dois eles se uniram forças para expandir a consultoria, para atuar com outras pessoas, aí ok, estou contratando uma outra empresa que vai prestar serviço para mim, né? Mas é bom dar alguma lacuna, algum espaço temporal, ideal 6 meses, e como você falou, comprovar que essa pessoa está prestando serviço para outras empresas. Ela emite nota fiscal para 2, 3, 4, que sejam outros clientes, né, do negócio dele. Aí fica claro para a justiça, que, olha, estou contratando um prestador de serviço, uma empresa legalizada, né? Eles estão prestando serviço, entendeu? Carla, agora eu queria entrar num outro ramo que eu sei que você também tem especialidade aí, porque quando é um CLT, né, a gente mais ou menos entende quais são as responsabilidades que a empresa tem em relação a esse colaborador. Então, Uhum. no nosso segmento, os consultores, eles entram na casa do cliente, né? Então, eles Uhum. entram no condomínio, muitas vezes as reuniões são feitas dentro da casa do síndico, com a família ali, né? Certo? Então, nós já passamos, inclusive, por um período muito terrível em relação a isso, tá? Assédios de uma forma geral e tal, e o segmento veio se profissionalizando de uns 10 anos para cá, em que essas denúncias foram reduzindo, quer dizer, a gente passou a ser mais Uhum. profissional nesse quesito, tá? Então, por exemplo, tinha muita, eu trabalhei em multinacional, né? Tinha muita relatos de assédio do técnico, do consultor e tudo mais, isso sem falar da questão da propina, né? Então, quando você está Isso. falando de negociações com órgãos públicos, ou então acertar preço entre empresas e tudo mais, Exato. isso para o consultor, eu acho que a gente ainda está um pouquinho mais resolvido, as empresas já estão tomando um pouco mais de cuidado. As grandes, sim, códigos de conduta, né, os compliances da vida, Uhum. mas as pequenas estão caminhando nesse sentido também. Agora, a Certo. pergunta é em relação ao PJ, né? Uhum. Todos esses cuidados que eu tenho com um consultor, eu preciso ter também com o PJ. Se ele, por exemplo, participar de uma negociata representando a minha empresa, eu vou ter responsabilidade em relação a isso?
Vai. Porque é uma Tá ouvindo, cadeia, empresário? é uma cadeia de responsabilidades, né? Eu vou dar um exemplo bem assim, claro. Eu contratei um despachante. O despachante foi lá, pagou propina para liberar minha carga no Porto de Santos. Mas eu não tenho nada a ver com isso, é ele que pagou. Não, 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 né? Há uma cadeia de responsabilidade. Então, aquele que fala em teu nome, aquele que negocia em teu nome, você é responsável também. Lógico que numa digamos assim, num grau menor do que o empregado. O empregado, ele fala em nome da empresa, a empresa vai pagar a conta, responsabilidade objetiva. Não tem nem para onde fugir. Se o meu empregado faz alguma coisa errada em nome da empresa, ele está autuando em nome da empresa, a empresa vai responder. Como prestador de serviço, eu até posso dizer, olha, o prestador de serviço avançou, ele atuou fora do que estava no contrato, eu não sabia, não tinha nenhuma prova de que ele estava negociando uma propina para entrar, para vender elevadores naquele prédio público, naquele órgão público, né? Eu tenho até como provar, mas assim, há uma cadeia de contaminação. E é o que está justamente na nossa lei anticorrupção. Por isso que as grandes empresas são tão rigorosas na hora de contratar terceiros. Então, elas têm departamentos de compliance que fazem a gestão dos terceiros, a gestão de contratos de terceiro. Porque o que o terceiro faz contamina o contratante, né? Então, isso tem que tomar cuidado. Então, vou fazer uma reunião no condomínio, eu vou fazer uma reunião, às vezes é o elevador dentro da casa da pessoa, né? Ou no órgão público. Já no contrato, eu já tenho que colocar essas obrigações de compliance, essas obrigações de anticorrupção e de comportamento moral, eu já coloco no contrato. Eu começo a relação estruturando o contrato, que é o contrato que vai reger a relação comercial entre aquelas duas partes. Então, aí eu já começo colocando tudo isso. E se o consultor, o PJ, ele faz alguma coisa além do contrato, ou ele estava ali proibido, ele vai lá e faz, fica mais fácil de eu me proteger. Mas há uma contaminação. Respinga, entendeu? O próprio Ministério Público, quando ele vai investigar uma denúncia de corrupção, ele pega o prestador, ele pega o contratante, ele pega quem teve o benefício daquilo, né? Então, e aí tem que provar, eu tinha ciência daquilo ou não? Porque, assim, às vezes tem que por troca de e-mails, troca de mensagens, vou conseguir aquela compra para você, deixa comigo, só me adianta 5.000 para o cafezinho. Pronto, já registrou tudo, já está ali, não tem para onde fugir. Agora, se não, se é uma contratação limpa, você não tem esse tipo de comunicação, e o consultor agiu por conta própria, fica mais fácil de eu me defender, eu empresário. Mas posso respingar, posso ser contaminado por essa má atitude do PJ. Ô, Carla, e é legítimo o empreendedor, né, o empresário, chamar esse PJ para treinamentos de compliance, pedir que ele assine os termos de código de conduta? Isso é legítimo, ele pode pedir essa Pode. participação. Pode e deve, porque ele está fazendo prova de que o consultor, o contratado, tinha ciência das normas da empresa, que o consultor assistiu aquele treinamento de compliance, ele às vezes assiste um vídeo, faz lá uma ata de reunião, que ele aprova, que ele assina, que viu e tudo. Então, ele está. É super legítimo a ponto de ser essa a prova principal de que o contratante, o empresário, ele tomou as medidas necessárias para falar assim: olha, aquele contratado sabia das normas da minha empresa, sabia do meu código de ética, sabia do meu código de conduta, e ele agiu de forma individual, entendeu? Independente de mim, contra a minha vontade, inclusive. Então, essa é a prova cabal. Agora, se eu não tenho nada, se eu tenho um contrato mal feito, aí já começa a complicar. Eu não vou ter elementos de defesa. Eu acho que assim, o empresário, aqui no nosso país, né, ele tem que pensar sempre assim: produção de provas. Qual é a prova que eu tenho? Isso para tudo. Então, começa num bom contrato, começa numa uma comunicação formal por e-mail, por WhatsApp, que seja, né? A prova de que aquele consultor sabia das regras da minha empresa, de que ele assinou o código de ética, ele levou uma cópia, que ele acessou no site, que ele leu. Tudo isso é prova. Eu tenho que gerir essa prova e guardar. Também não adianta, né? Fazer lá um papel da ata e não sabe onde é que está. Então, tem que ter a gestão de documentos, né? Essa gestão da prova. E assim, vamos combinar que o pequeno empresário, ele não tem ciência disso. Ele mal faz a comprovação e muito menos guardar aquilo de uma forma adequada. Então, assim, tem que ter uma gestão de documentos, uma organização dessas provas, sem dúvida. Ô, Carla, e aí tem até uma pergunta fora um pouco do que a gente tinha conversado, mas muito dentro dessa parte do compliance, tá? O consultor técnico comercial, ele não tem como atribuição fazer manutenção de elevador. Então, teoricamente, ele não precisa dos treinamentos de
de treinamentos técnicos, né, para mexer com Uhum. eletricidade, altura, tudo isso é exigido para o técnico que vai lá É para a o casa de técnico. máquina fazer no posto e tudo mais, tá? Mas em alguns Uhum. momentos o consultor ele precisa entrar na casa de máquina. Ele não vai poder andar no posto do elevador porque ele não tem treinamento para isso, mas na casa de máquina, para mostrar algum reparo que vai precisar ser feito e tudo mais, ele vai precisar adentrar. E tem regras para isso. Usar óculos, né? Não entrar de EPIs. salto, não tá com coisa de metal, então tem algumas regras, tá? Uhum. Pensando em compliance, né, no treinamento que você esclarece até onde ele pode ir, isso o Uhum. empresário também tem obrigação e direitos de orientar esse consultor também em relação a isso. É a mesma coisa com as regras de compliance, por exemplo. Para entrar na casa de máquina, você vai precisar fazer isso, isso e aquilo. Estou no raciocínio certo. Está no raciocínio certo, mas vamos lá. Se a gente fosse pensar, digamos assim, de forma bem racional, se eu estou contratando um técnico naquele trabalho, que é um consultor técnico, ele deveria saber todas essas questões. Por exemplo, quando você vai ao dentista, você está contratando um profissional técnico. Você não vai ensinar para ele o que ele tem que fazer de higiene, o que ele vai fazer no seu dente. Ele sabe já o que ele vai fazer. Então, o consultor também deveria saber. Mas, né, como nesse país tudo é bastante complicado, então é melhor que o contratante coloque isso no contrato, que o empresário fala assim, ó, você vai trabalhar para mim, mas espera aí, eu vou te dar um treinamento, porque você tem que saber exatamente até onde você pode ir. E aí, então, ou coloca por escrito no contrato, ou faz um treinamento e documenta, para mostrar que você mostrou as regras para aquele consultor, né? Isso é muito importante, porque é para evitar que aquele consultor caia no poço e morra, Deus me livre e guarde, mas assim, Exato. acontece algum acidente, põe o dedo no quadro, leva um choque, tem um problema. Eu falo só, ele fez porque mas ele já sabia que não podia. Porque a prova, como é que a gente faz? Como é que eu faço a prova disso depois? Por isso que é anterior. Então, é muito importante, assim, que mesmo com consultores, mesmo com contratados PJ, né, tenha esse período de treinamento. Começa no contrato, Kátia. O contrato bem elaborado é a alma do negócio. E dali faz os treinamentos, assina os documentos de compliance, que aí o empregador, perdão, o empresário vai tá respaldado documentalmente para qualquer problema futuro. Entendeu? Mas é bom que faça. Mas em tese não deveria fazer. O consultor deveria saber, porque ele é técnico naquele assunto, ele deveria saber até onde ele pode ir ou não. Perfeito. Não, é porque eu fiquei imaginando, né? Quando você diz que o consultor ele tem que ter todo o aparato para prestar o serviço. Então, o Isso, carro que ele está dirigindo, então aquele carro é responsabilidade desse consultor, né? desse consultor. Se ele passa um sinal vermelho, se ele comete uma infração no trânsito, a responsabilidade é dele, É porque dele. todo o material é dele, né? Agora, Exato. a partir do momento que ele entra numa casa de máquina e ele tropeça, por exemplo, cai e quebra um braço, nem precisa ser um choque ou uma coisa, um acidente mais terrível, né? Pode ser algum Aham. acidentezinho ali simples, né? Essa responsabilidade também é dele, porque ele sabia Também que é ele não dele. poderia ter entrado ali. Quer dizer, é disso que a gente está falando. Exatamente. Pensa de novo no exemplo do dentista. Se ele está lá te atendendo e ele cai e se machuca, é dele a responsabilidade. Você contratou aquele serviço só. Então, se ele caiu, né, machucou, tá, o prestador ele vai ter que arcar com isso tudo. Por isso que ele tem que recolher o INSS dele, ou ter um seguro próprio, tal. Ele tem que se precaver com relação a isso, né? O contratante não tem nenhuma responsabilidade. Por isso que na pergunta anterior eu falei que tudo é custo. Imagina que se fosse um empregado, a empresa deveria arcar, vai ter que arcar com tratamento, porque é o empregado que caiu, que machucou o braço no horário de serviço e tudo mais, ou bateu o carro da empresa, ocasionou um acidente grave, matou alguém com o carro da empresa. A empresa que responde tudo. Depois ela até pode se ressarcir contra o empregado, né? Mas por isso que, assim, tudo é questão de responsabilidade e custo, né? Mas no caso que você colocou, sim, o prestador de serviços tem que arcar com todas as despesas que ele tem, com todos os percalços que ele tem no momento da prestação de serviço. Tá? Última pergunta, porque esse Fica à assunto, vontade. gente, esse assunto rola, É depois muita coisa, né? a gente vai até deixar algumas informações para quem quiser saber mais, assim, porque esse assunto tem muitas dúvidas. Tem. No começo da nossa conversa, você falou sobre uniforme, né? Então, Aham. é comum, né, o PJ, o consultor comercial, receber uma camiseta com o logo da empresa, até para facilitar a Uhum. entrada dele no condomínio.
né? Certo. Tem o crachá, porque precisa de uma identificação como representante, e a camiseta. Isso é Uhum. legal? O empresário pode pedir que ele use essa camiseta como uma identificação para entrar no condomínio? Pode entrar, mas qual que seria o ideal? Seria o ideal que ele vestisse um uniforme da empresa, da empresa dele. Então, vamos supor, JA Assistência Técnica. Então, ele vai estar lá, JA Assistência Técnica, e aí, eventualmente, até pode colocar a marca, vamos supor, uma marca do contratante. Mas ele tem que se identificar com a empresa dele, entendeu? Se eu só coloco, se eu dou um uniforme, se o empresário dá um uniforme com a marca dele só e tudo mais, ele traz cada vez mais para o vínculo trabalhista. Então, é muito comum na área até de representação comercial, de consultores, eles têm a camiseta várias marcas, porque ele representa aquelas marcas todas. Agora, ou pelo menos tem um uniforme da empresa que está prestando serviços. Então, imagina que eu vou contratar aquela pessoa que saiu da empresa, depois de 6 meses ela montou a empresinha dela, tem lá um consultor, tem 5 empregados, tem 5 técnicos de campo. Então, ele tem uma empresa, ele tem uma identificação visual, ele tem um uniforme. Eu posso exigir isso, porque tem essa questão de segurança. Mas cuidado, se eu, contratante, dou o meu uniforme para o outro usar, né, eu estou quase que trazendo ele para dentro. Então, eu tenho que ter esse cuidado. Não é só o uniforme que vai dar vínculo, também não é isso. É todo um conjunto, né? É todo um conjunto. Se eu dou o uniforme, mas está bem claro ali no contrato, eu vou te dar o uniforme por questões de segurança e tal, mas eu não tenho os outros pontos do vínculo empregatício, né? Aí tudo bem. Agora, se eu dou o uniforme, dou cartão, chamo para a festa da empresa, cumpro horário, aquela coisa toda, aí eu cada vez mais estou chamando para o vínculo. É esse cuidado que tem que ter. Isso que eu falei, é a gestão do contrato. É no dia a dia que a gente vai produzir provas e ter esse cuidado para não dar vínculo trabalhista. Entendi. Bom, Carla, eu acho que a gente cumpriu aqui as principais perguntas, a gente até aumentou um pouco aqui, porque vai surgindo dúvida. Não, isso a Vai gente surgindo precisa novas falar. coisas e tudo, né? Agora, assim, você viu, né? A gente tem muitas dúvidas, a gente tem Uhum. um mercado muito heterogêneo, né? Então, a gente tem empresas bem pequenas mesmo, tem empresas já mais consolidadas, né? Se o pessoal quiser Certo. saber mais, está precisando de mais informações, como eles conseguem, porque eu vejo que você publica bastante coisas orientativa para o pessoal, né? Isso. Então, como que eles têm acesso a esses dados, essas informações? Certo. Veja só, o ideal é que ele sempre procure assessoria jurídica especializada, né? É muito importante. O advogado, ele é parceiro do negócio. Quando o advogado ele é visto como um investimento, não como custo, né? Ele se torna um parceiro para prevenir problemas. Então, assim, primeiro é procurar, de fato, um advogado especializado. Então, isso é muito importante, né? Se quiser visitar nossas redes sociais, pode entrar em contato pelo nosso site, que é www.kcoachman.com.br ou através do nosso e-mail, carla@kcoachman.com.br ou do meu sócio, julio@kcoachman.com.br. Mas sempre procurar o advogado como parceiro do seu negócio. Acho que é a melhor coisa que tem. Legal, perfeito. E, pessoal, a gente vai gravar 2 episódios, esse com mais foco Uhum. para os empreendedores, né? E o próximo, que é com o sócio da Carla, o Júlio, a gente vai falar mais com foco olhando o consultor, quais são os cuidados do consultor. Então, uma semana sai um, a gente publica um, e na sequência a gente publica o outro episódio. Carla, queria agradecer muito a sua disposição de estar aqui Imagina. trazendo essas informações. Se para mim já foi muito esclarecedor, imagino para o pequeno empresário que está aí, né, cheio de dúvidas. Então, eu te agradeço muito pela disponibilidade e deixo aberto se você quiser fazer uma última consideração aí para o pessoal que acompanha o canal. Então, perfeito. Só tenho a agradecer, né? E lembrar para o empresário que, assim, de novo, como eu já falei, o advogado é parceiro do negócio dele, né? Assim como tem um contador, que é essencial para a empresa, o advogado também é. Ah, eu não posso pagar um advogado mensal. Faz uma contratação esporte, contrata alguém para uma consultoria inicial, faz uma auditoria jurídica inicial na tua empresa já está funcionando, chama o advogado, olha, quais são os meus riscos, né? Levante aqui o mapa de risco, faz o compliance daquela empresa. Então, assim, isso é um investimento para você evitar problemas, que é muito mais barato evitar o problema jurídico
do que depois que der a ação, a autuação do órgão público e tudo mais, você querer corrigir. Então, é bem mais fácil, né, prevenir do que remediar, como já diz o ditado. Perfeito. Olha só, a Carla abriu aí vários temas para as próximas conversas. Carla, você está sempre convidada para o nosso canal, então eu vou te chamar para as próximas. Carla, eu estou com uma dúvida aqui, me ajuda. Pode. As pessoas que estão assistindo, se tiverem dúvidas, quiserem mandar para você, você manda para mim, a gente bate um papo de uma outra vez também para responder as dúvidas. Fique à vontade. Legal. Isso aí, pessoal. Então, não se esqueça, se inscreva no canal, manda suas dúvidas por WhatsApp, Instagram, e eu deixo sempre todos os meus dados aqui para você entrar em contato e a gente poder esclarecer as dúvidas. Carla, muito Perfeito. obrigada. Nós que agradecemos aqui, um ótimo dia a todos.